Bom dia, pessoal. Vamos para a nossa aula de hoje de física, que é sobre a associação de resistores, tá? Eu dividi essa aula em duas partes, porque nós vamos estudar uma parte dessa associação hoje e a outra parte na próxima aula. Primeiramente, nós temos que definir o que é um resistor, tá? Então, pessoal, resistores, eles são dispositivos, né, que vão fazer parte dos circuitos elétricos, tá? Diversos circuitos elétricos. E a finalidade do resistor é fazer uma conversão da energia elétrica em energia térmica, o chamado efeito Joule que a gente já estudou, tá? Então todo resistor ele tem a função de converter energia elétrica em energia térmica, tá? E alguns aparelhos que nós conhecemos, eles possuem esse dispositivo que é chamado de resistor, tá? Por exemplo, aquecedor de ambiente possui um resistor. Por quê? Porque o aquecedor ele vai estar transformando a energia elétrica em energia térmica, tá? O ferro de passar é a mesma coisa. Ele está transformando aquela energia elétrica que ele está recebendo em energia térmica para passar a roupa. O chuveiro elétrico faz o mesmo procedimento, tá? As sanduicheiras, torradeiras, todos esses equipamentos, ele possui essa peça que é o resistor. E como eu já disse para vocês, ele é que é responsável por transformar a energia elétrica que chega naquele aparelho em energia térmica, tá? Bom, a principal propriedade de um resistor, lógico, é a resistência elétrica, que nós já estudamos aqui nas nossas aulas. E a resistência elétrica, como vocês sabem, ela é calculada dessa forma, dividindo a tensão pela intensidade da corrente. Então, a resistência elétrica é igual, esse V representa a tensão, tá? Ou também a voltagem, tá, pessoal? É a mesma coisa dividido pela intensidade da corrente elétrica. Quando eu faço essa divisão, eu tenho a resistência elétrica, tá ok? Então, cada resistor ele vai ter sua resistência elétrica. E também o resistor ele vai ter uma potência, ou seja, cada resistor vai ter sua própria potência. E a potência de um resistor ela é calculada quando você multiplica a voltagem, ou seja, a diferença de potencial, vezes a intensidade da corrente elétrica. Você multiplica aí essa voltagem, que é a mesma coisa de tensão, né? Vezes a intensidade da corrente elétrica que passa por ele, você vai ter a potência, tá? Não, só para não esquecer, essa potência aqui é dada em watts, tá? Essa voltagem aqui é em volts e essa intensidade da corrente elétrica é em ampere, tá? Então, só para não esquecer, isso aqui é dado em volts, tá? Que é o que nós usamos no sistema internacional. E esse I, que é a intensidade da corrente elétrica, é ampere, tá? Então, já vimos o básico aqui do que é um resistor. Então, vamos ver o que é uma associação de resistores, que é justamente o conteúdo da nossa aula de hoje. A associação de resistores dentro de um circuito é quando esse circuito vai possuir mais de dois resistores, ou seja, 2, 3, 4, 5, não importa. Então, passou de dois resistores, eu já vou ter uma associação. E essa associação ela pode ser de três tipos. Ela pode ser em paralelo, em série e mista, tá? Só que na aula de hoje nós vamos estudar apenas a associação em série, tá? Na próxima aula vamos estudar a associação em paralelo e a associação mista. Bom, então como eu falei, a associação em série ela vai ser caracterizada por ter resistores ligados um em seguida do outro, tá? De modo que a corrente que passa por ele seja a mesma. Então o que eu vou ter aqui numa associação em série? Um atrás do outro e a corrente elétrica que vai passar, a intensidade da corrente, vai ser a mesma por todos. Vou colocar depois uma figura para vocês entenderem como é que é essa associação. Então, olha só aqui, o que nós temos aqui? Nós temos aqui um ponto A e um ponto B. Esse I aqui, vocês já sabem, representa a intensidade da corrente elétrica, tá? Ele está passando aqui. Esse R1, R2 e R3 são os resistores, ou seja, eu tenho três resistores aqui, R1, R2 e R3. Esses três resistores estão sobre uma mesma intensidade da corrente elétrica. Então, se eu quero calcular qual é a resistência equivalente aqui nesse circuito, basta eu fazer o quê? A soma desses resistores. Então, a resistência equivalente vai ser igual R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais R5, ou seja, independente de quantos resistores tem. Por isso aqui eu tenho Rn, ou seja, N resistores, pode ter mais de 3. Nesse caso aqui, se tivesse valores, eu poderia somar a resistência do 1, do 2 e do 3. Eu ia ter a nossa resistência equivalente, tá ok? Aqui nessa outra figura a mesma coisa, tá? Nós temos esse I, que é a corrente elétrica, tá? Ela é a mesma que passa em todos os resistores.
e nós temos a voltagem desse circuito. Nós temos essa voltagem e essa voltagem ela pode ser de acordo com cada resistor, ou seja, você pode ter a voltagem 1, a voltagem 2 e a voltagem 3. Vai depender de cada tipo de resistor, tá? Então aqui eu tenho uma associação em série, lembra, associação em série é um atrás do outro, tá? E eu tenho resistor 1, resistor 2 e resistor 3, tá? Vamos ver esse exemplo aqui para a gente aprender como é que calcula essas informações. Então, diz o seguinte aqui: dois resistores são associados em série. Então, já estou sabendo como é que eles estão associados, conforme a figura seguir. Então, eu tenho aqui a figura aqui embaixo, onde eu tenho aqui a voltagem desse circuito elétrico, que é 20 volts. Eu tenho a resistência do resistor 1, que é 2 ohm. Eu tenho a resistência do resistor 2, que é 3 ohm. E aí na letra A eu quero determinar qual é a resistência equivalente dessa associação aqui. Na letra B eu quero determinar a intensidade da corrente elétrica em cada resistor. E na letra C eu quero saber a tensão elétrica em cada resistor, tá? Botou um R aqui. Então eu quero saber a tensão elétrica em cada resistor. Então primeiramente, para determinar a resistência equivalente, a gente já viu, é só eu somar os resistores que eu tenho, o valor das resistências deles. Então é bem simples, olha só. Como aqui eu tenho só dois resistores, então a resistência equivalente vai ser igual a R1 mais R2. O nosso R1 vale 2 e o nosso R2 vale 3. Se eu somar, eu vou ter um total de 5 ohm. Ou seja, a nossa resistência equivalente aqui é 5 ohm. Está respondida a letra A, tá? É 5 ohm a nossa resistência equivalente. A letra B pede para a gente determinar a intensidade da corrente elétrica em cada resistor. Bom, eu não preciso calcular em cada, porque eu já disse para vocês aqui no início da aula que a intensidade da corrente elétrica é a mesma para todos os resistores. Então é preciso fazer apenas um cálculo, tá? Eu vou utilizar a resistência equivalente, tá? R é Q, vai ser igual a voltagem dividido pela intensidade. Esse I, que é a intensidade, é o que nós vamos descobrir. A nossa resistência equivalente, nós acabamos de encontrar aqui na letra A, é 5 ohm. E a nossa voltagem está aqui, ó, a nossa voltagem total do circuito é 20 volts. Então, eu vou substituir essas informações. Resistência equivalente vai ser 5, voltagem vai ser 20. O meu I vai ser o resultado dessa multiplicação aqui pelos extremos, tá? Então, eu vou ter 5I igual a 20. Para me saber a intensidade, vai ser 20 dividido por 5. Intensidade de 4 amperes. Ou seja, a intensidade da corrente elétrica que passa pelo circuito é de 4 amperes. Essa intensidade é a mesma para todos os resistores, tá? Aqui pede para a gente calcular em cada resistor. Eu não preciso calcular em cada resistor, porque eu encontrando aqui esse valor vai ser o mesmo para todos, tá? Bom, e na letra C, pede que a gente calcule a tensão elétrica em cada resistor. No caso da tensão elétrica, sim, ela pode ter uma tensão elétrica diferente em cada resistor. O que eu tenho aqui, esse 20 volts, é a tensão geral para o circuito. Eu sei que nesse circuito aqui, onde tem um resistor 1 e resistor 2, a tensão elétrica é 20 volts. Mas eu não sei exatamente qual é a tensão só do resistor 1 e só do resistor 2. Então eu preciso fazer dois cálculos para encontrar o do 1 e o do 2. É a mesma fórmula que nós usamos aqui na letra B, tá? A diferença é que eu vou considerar o quê? A resistência 1 igual a voltagem dividido pela intensidade. A nossa resistência do resistor 1 vale 2. Então você vai substituir 2 no lugar do R1, igual SV é a voltagem, tá, pessoal? Voltagem é a mesma coisa de tensão. Então, o que eu quero descobrir? Sobre o I. O I nós já descobrimos, é a nossa intensidade da corrente elétrica. Se ela vale 4 para os dois resistores, né, ela vale a mesma para todo o circuito, eu vou usar sempre 4 aqui no lugar do I. Então, por isso que tem 4. Para me saber minha voltagem, minha tensão elétrica, é só fazer pelos extremos, tá? Então, o V vai ser igual a 2 vezes 4, que vai dar 8 volts. Ou seja, no resistor 1, a tensão elétrica é de 8 volts. E no resistor 2, eu vou fazer o mesmo cálculo, só que agora considerando, né, a resistência do resistor 2, que é diferente. A resistência do resistor 2 vale 3, que é igual a V sobre a intensidade da corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica, como é a mesma para os dois, né, é o mesmo 4 amperes. E aí vou fazer aqui pelos extremos. A minha voltagem ou tensão elétrica vai ser igual a 3 vezes 4, que vai ser 12 volts. Ou seja, pessoal,
Desses 20 volts aqui que tem no circuito todo, 8 volts é no resistor 1 e 12 volts é no resistor 2, tá? Então a gente consegue calcular. Então isso aí é a nossa associação de resistores em série. Só lembrando para vocês que eu coloquei aqui dois resistores, mas pode vir mais um aqui na frente, pode vir 3, pode vir 4, pode vir 5, pode vir vários, tá? E em série é um atrás do outro. Então a gente consegue determinar essa associação em série.